pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai iniciar agora o estudo das membranas celulares. Membranas celulares, tá? Membranas celulares. Lembra que as membranas celulares não são apenas formadas pelas membranas plasmáticas, certo? Nós temos também membranas dentro da célula, das membranas organelas, a membrana do núcleo, tá? Então, a gente vai ver aqui. A gente vai iniciar um ciclo de videoaulas sobre membranas celulares, tá? Nessa primeira parte, nessa primeira etapa, a gente vai estudar aqui estrutura e funções das membranas. Vamos lá? Olha aí. Ai, vai. Ok. Tá? Para que servem as membranas celulares? Para que, gente? Tá? Principais funções das membranas biológicas. São duas. Primeiro, e é óbvio, é definir os limites da célula ou das organelas, tá? Limite da célula, quando a gente está falando de membrana plasmática, e limite das organelas, quando a gente está falando de membrana, de organelas membranosas, tá? De membrana das organelas. E a segunda principal função é que elas vão manter as diferenças essenciais entre os meios externos e internos, seja das células, seja da organela. Isso significa dizer que essas membranas elas têm que ser capazes de regular o trânsito de moléculas através delas. Tá? Tem outras funções, é óbvio, eu botei aí, ancora proteínas, de uma variedade de processos celulares, participam do processo de conversão de energia nas mitocôndrias, nos cloroplastos, na membrana das bactérias, ancora células de adesão e muitas outras. Vocês vão descobrindo as funções das membranas ao longo do curso. Tá? Os principais componentes das membranas são 3: lipídios, proteínas e carboidratos, sendo que os carboidratos, a gente vai encontrar eles aí, nas glicoproteínas e nos glicolipídios, tá? Glico, de açúcar, proteína, de proteína. Então, são são estruturas formadas por proteínas e carboidratos. E os glicolipídios, tá? São carboidratos presos a lipídios. A gente viu isso na aula de lipídios, certo? Então, olha aqui, os principais são esses dois, tá? Os lipídios e as proteínas, tá? São os mais abundantes. Uma membrana plasmática típica tem cerca de metade de sua massa de proteína e metade de lipídios, tá? Entretanto, esta proporção aí, a quantidade de lipídios e a quantidade de proteína, ela vai variar de acordo com o tipo de membrana, tá? E isso vai ser devido à variedade, né, de funções biológicas. Então, a depender da função, a gente vai ter aí uma proporção de lipídios e de proteínas diferente. A função da célula, vamos falar agora de organela, a função também da organela, né? Tá até errado ali a membrana plasmática, isso é membrana celulares. Então, vai depender se é membrana plasmática ou se é organela, qual é a organela, vai depender, essa proporção aí, lipídio e proteína, vai depender do tipo de célula e vai depender também da espécie, tá? Da espécie que a gente está analisando. Então, aqui, essa aqui é a tabela, uma tabela presente aqui, no livro de Nelson Cox, um livro de bioquímica de Leininger, né? E acho que é Leininger, né? Não sei, não lembro. Então, olha aqui, ele traz, né, os principais componentes das membranas plasmáticas em vários organismos. Observe aí, a bainha de mielina humana, né, ela tem aqui, cerca de metade proteína, metade de fosfolipídio, mas tem aqui, 19%. A gente tem mais o que então? Tem mais lipídios do que proteína. Mas quando a gente vai chegando aqui, fígado no camundongo, meio. Folha do milho, a gente vai ter mais aqui proteína. E levedura, a gente vai ter mais proteína. A gente está falando aqui de peso, massa, na verdade, né? Massa. Porque peso é massa vezes gravidade, é uma força. Então, aqui, o paramécio, mais ou menos metade,
tá? Agora, uma bactéria, Escherichia coli, tem mais proteína, tá? A estrutura básica das membranas é uma camada dupla de lipídios, tá? E aí, quem não lembra de lipídios, vai lá na videoaula sobre lipídios para assistir, para lembrar, tá? E aí, os principais são os fosfolipídios, né? Representado principalmente pelos glicerofosfolipídios e pelos esfingolipídios. Eu trouxe essas imagens aí só para dar aquela relembrada, né? A gente vai ter o quê? De glicerofosfolipídio, a gente vai ter aqui, ó, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, tá? E fosfatidil-inositol. E de esfingolipídio, a gente tem aqui a esfingomielina, né? Vocês vão encontrar muita esfingomielina na bainha de mielina, por exemplo. E a gente tem aí os glicolipídios, né? Se for monossacarídeo, a gente dá o nome de cerebrosídeos. Se for um oligosacarídeo, a gente dá o nome de gangliosídeo. Então, aqui, ó, vocês têm um exemplo, né? Cerebrosídeo, que aqui a gente tem a galactose. E aqui, vocês têm aqui um exemplo de gangliosídeo, que a gente tem aqui, ó, um oligosacarídeo, né? A gente tem aqui, ó, galactose, glicose e esse nana aqui, que eu não lembro mais o que é. Então, vamos lá. Os esteroides, né, também podem fazer parte da estrutura das membranas. Tá? Nos animais, o principal é o colesterol. E eu trouxe aqui a estrutura dele para vocês relembrarem. Quem não lembra, vai lá na aula de lipídio para assistir. Reassistir ou assistir, quem não assistiu ainda. A composição lipídica também vai variar, né? O tipo de lipídio vai variar e vai depender também da espécie, do tipo de célula, do tipo de membrana, se é plasmática, se é organela, do tipo de organela. E aí eu trouxe aqui, ó, só a título de exemplificação, aqui, ó, membrana plasmática de um hepatócito, membrana plasmática de um eritrócito, tá? Mielina, vocês vão ver aqui, ó, que a mielina aqui, a gente tem aqui, ó, as mitocôndrias, retículo endoplasmático, tá? E aqui de uma bactéria, Escherichia coli, tá? Se eu não me engano, aqui é de rato. Então, aqui a gente vê, ó, observe como, e aqui, ó, a gente tem os lipídios, colesterol, fosfatidiletanolamina, fosfatidilserina e por aí vai. Observe como a proporção, ela vai variando, né? A depender do tipo de célula, se é hepatócito, se é eritrócito, se é mielina, tá? E a gente tem aqui, ó, vai variar também se for organela, tá vendo? Veja que a mitocôndria, a quantidade de colesterol é bem inferior de uma membrana plasmática, né? O retículo endoplasmático também. Então, e nas bactérias, colesterol nem vai ter, porque a bactéria não produz, né? As bactérias não produzem esteroides, a não ser que a gente faça modificação genética nelas aí para que elas produzam. Tá? E aí, outro exemplo, né? Diferentes cores, aqui sim, do hepatócito, tipo de membrana numa única célula, né? Hepatócito de rato. Então, a depender, né, se é membrana plasmática, se é mitocondrial, se é lisossômica, se é nuclear, observem como a proporção muda, né? Cada cor a gente tem aqui um tipo de lipídio diferente. Veja aqui como varia bastante a depender do tipo de célula, né? Quem quiser analisar melhor essas figuras, podem baixar os slides ou pode dar aqui uma pausa para analisar essas tabelas, vale a pena, tá? Isso aí vai refletir também a especialização, tá? A especialização funcional vai refletir, aqui no caso aí, ó, a função, né, da organela ou da membrana, tá? Se é plasmático ou se é de organela e da organela, e também vai refletir, no caso de diferentes células, vai refletir a especialização, a função daquela célula, tá? A estrutura básica das membranas, eu já falei para vocês que é uma camada dupla de lipídios. E aí, gente, a gente não vai ficar desenhando
as letrinhas dos fosfolipídios, tá? A gente vai usar essa estrutura aqui, né? A gente vai usar esse esquema aqui, tá? Que eu já mostrei lá para vocês na aula de lipídios, onde a gente tem aqui, ó, um círculo, né? A cabeça, que é polar, hidrofílica, interage com a água, e aqui 2 tracinhos representando as caudas hidrofóbicas. Então, um círculo, tá? É a parte hidrofílica, e 2 tracinhos assim são as caudas hidrofóbicas. Cauda com U, viu? Porque com L é doce. Olha aqui, tá? A gente tem o seguinte: as membranas, a gente tem uma bicamada lipídica. Bi significa 2. Camada significa camada. Lipídica é lipídio. Então, a gente tem aqui, ó, uma camada, tá? Outra camada. Cada uma dessas camadas é chamada de monocamada, tá? Monocamada. E aí, o que acontece? As cabeças hidrofílicas, elas estarão para fora, tá? E as caudas hidrofóbicas estarão para dentro e interagindo quando a gente está falando aqui da dupla camada lipídica. Então, como é a estrutura já? Como é que fica? Vou apagar aqui para facilitar, tá? As cabeças, né? As 2 monocamadas, elas interagem de modo que as cabeças fiquem para fora da célula e para dentro da célula, ou para fora da organela e para dentro da organela, que é onde vai estar a água, e as caudas hidrofóbicas ficam para dentro da bicamada, interagindo entre si, tá? Então, aí a gente vai ter a situação em que as cabeças vão estar interagindo com a água e as caudas hidrofóbicas interagindo entre elas. É o que está mostrando aqui também nessa figura, tá vendo? Aqui a gente tem as moléculas de água, as cabeças interagindo com a água e as caudas interagindo entre si. Tá? Aqui uma outra figura para representar esquema tridimensional, tá? As bolinhas vermelhas estão representando as cabeças, de azul aqui as moléculas de água, tá? E as caudas ficam para dentro, as caudas de ácido graxo, né? E aí, se a gente juntar as 2 pontas, a gente tem aí, num corte aí transversal, como vocês quiserem, aqui, ó, a água para dentro, tá? Então, as cabeças são essas estruturas aqui de vermelho, tá? Então, as cabeças ficam para fora e para dentro, seja da organela ou da célula, tá? Interagindo com a água, e as caudas hidrofóbicas ficam aqui dentro da bicamada interagindo entre si, porque elas são hidrofóbicas, não interagem com a água, tá? Então, vamos lá. Esta característica, né, dos fosfolipídios terem essa parte que interage com a água e a parte que não interage da água, faz com que as bicamadas, né, tenham uma propriedade de autosselamento. Então, se eu quebrar aqui, ó, tá? Elas vão se juntar, essas 2 pontas vão se juntar automaticamente. Tá? Por que isso, já? Porque se eu quebro aqui, as caudas hidrofóbicas teriam que interagir com a água. E como elas não interagem com a água, elas vão fazer o quê? Elas têm uma tendência natural das pontas se juntarem, né? Para estar repelindo a água, vamos dizer assim. Então, é o que está mostrando aqui nessa figura, ó, as pontas, tá? Eu vou apagar aqui, tá muito bagunçado isso aqui. As pontas aqui, tá? Né? As pontas. E essa parte branca aí tá representando, essa parte branquinha aqui, ó, tá representando os fósforos, né? A cauda, as caudas hidrofóbicas. Então, assim, existe uma tendência natural, né? Porque como as caudas são hidrofóbicas, não interagem com a água, isso é energeticamente desfavorável. Então, elas se juntam para estar repelindo a água, porque a interação com a água não é energeticamente favorável. Tá? É o que eu já falei, né? Meus slides, não, que está escrito aí no meu slidezinho, é o que eu já falei, né? A estrutura fechada é estável porque as caudas hidrofóbicas não vão estar aí sendo expostas à água.
Tá? Então aqui mais uma figura para mostrar para vocês. A gente tem aqui, ó, a unidade, né, dos fosfolipídios aqui, tá? Cabeça hidrofílica de azul e as caudas de amarelo. Normalmente é representado assim, as caudas são representadas de amarelo, tá? E aí as cabeças pode ser azul, ser vermelho, mas normalmente as caudas são representadas de amarelo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, monocamada, tá? E as pontas formando aí a bicamada, e as pontas vão selar, formando uma cavidade interna com as cabeças para dentro e as cabeças para fora, e com água dentro e com água fora, tá? Que tá mostrando na figura aí, tá? Aqui trouxe para vocês a foto, né? Uma fotografia de microscópio aqui de lipossomos, né? E se a gente destruir uma membrana, por exemplo, plasmática, né? Todinha, as pontas vão selar automaticamente, né? Porque a exposição às caudas hidrofóbicas à água é desfavorável energeticamente. Elas vão selar aqui, né? Aí forma-se dentro da célula vários lipossomos, né? Que são essas vesículazinhas aqui. Né? Se a gente destrói uma célula, destrói uma membrana plasmática, por exemplo. Tá? E aí, numa fotografia, né, de microscópio eletrônico, provavelmente aqui, aí a gente tem aqui, ó, essas linhas aqui, ó, são as cabeças, tá? As cabeças hidrofílicas. E essa parte interna que está claro, são as caudas hidrofóbicas, tá? Porque provavelmente aqui, se for uma foto de microscopia eletrônica, a gente tem aqui o uso de sais de prata, e aí eles vão estar interagindo com as partes hidrofílicas, né? Sais hidrofílicas, as partes polares, né? Então vai interagir, os sais vão interagir aí com as cabeças, e as caudas, vocês vão ver aqui sem nenhuma coloração, tá? Então, essa interior aí, mas branco, né, claro, são as caudas. Eu acho que está até representando aqui as setinhas, tá vendo? As cabeças, é isso aqui, tá? E a parte em branco são as caudas, tá? A parte em branco é a cauda, são as caudas, né? Das duas monocamadas, Vamos adiantar para a aula não ficar muito longa. Mas ficou muito longa. Então eu fiz o quê? Eu dividi a aula em duas partes e agora eu convido vocês a assistir a segunda parte. Quem estiver assistindo pelo portal, ou seja, pelo Moodle, a aula vai estar logo aqui abaixo. E quem estiver assistindo pelo canal, eu vou deixar o link da parte 2 aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Dá uma descansadinha, bebe uma água, faz um xixizinho, vai no banheiro e volta, retorna e assiste a parte 2. Mas antes disso, por favor, minha gente, dá um like aí, se inscreve no meu canal, por favor. Vamos lá!